Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar aí mais um estudo, amigos do caminho, pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, nos envolver com boas vibrações, com muito amor, com muita luz, né? Dando continuidade aí ao nosso estudo do livro Nosso Lar, né? Nós vamos continuar, né, com o que do André Luiz, né? Esse livrinho aqui, ó, muito bom, né? Um livro que nos devassa o mundo espiritual, né? Como diria lá o nosso Emmanuel, né? Falando através do Chico. As obras do André Luiz trazem para a gente um conteúdo espiritual extremamente profundo, né, extremamente único, né, abrindo aí os nossos olhos para a realidade que está além da nossa, né, no sentido que a gente vai viajando junto com o André Luiz, né, aprendendo junto com o André Luiz, né, e refletindo, né, sobre o nosso papel na vida, o nosso papel no mundo espiritual, né, dentro aí desses critérios de conhecimento que a doutrina espírita trazem para a gente, que são tão necessários nesse momento que a gente está vivendo, né? Nesse momento aí de transformação, de renovação, né? E aí a informação espiritual nos ajuda a seguir em frente, né? Os amigos espirituais sempre nos recomendam, né, que a doutrina espírita ela é o conjunto do consolo e da instrução, né? Então a proposta da doutrina espírita é sempre consolar e instruir. Então são uma caminhada conjunta. E, né, quando a gente estuda as obras aí espíritas, né, os livros do André Luiz, da coleção André Luiz, vão estar sempre trazendo para a gente aí, né, informações, conhecimentos, e a gente vai tentar, né, falar um pouquinho deles hoje. Hoje nós vamos para o capítulo 22, né, aqui, ó, capítulo 22, eu sei que está refletido ao contrário, né, por efeito espelho aí da câmera, mas nós vamos para o capítulo 22, que fala sobre o bônus hora, né, que é um tema aí que muita gente pergunta, inclusive, né, nos últimos estudos a gente entrou um pouco nele, né, mas nós vamos falar mais dele agora, né, a partir da experiência pessoal, né, com esse valor, né, que muita gente acha que é o dinheiro do mundo espiritual. Não, o bônus hora, dinheiro do mundo espiritual. Não é não, tá, gente? O bônus hora é apenas, né, uma forma de se contabilizar as ações positivas dos espíritos, né, que estão ainda no processo ali de se aclimatar no mundo espiritual na região, né, da cidade espiritual do nosso lar. Ou seja, o bônus hora ele existe ali no nosso lar. Tá? Em outros lugares, em outras regiões do mundo espiritual, né, existem outras formas de interação social, né, com vistas aí ao trabalho e ao desenvolvimento. Ó, tem um rapazinho aqui. Dá um... Oi. Oi, quem é esse rapazinho aqui? Tudo bem? Dá boa noite pro pessoal. Boa noite. Boa noite. Né? Você vai ficar aqui no estudo ou você vai brincar? O que você vai fazer? Vai ficar brincando? Uhum. Então tá, então senta aí. Vai lá. Esses aí são os que vieram há pouco tempo do mundo espiritual, né? Assim mesmo. Então, pessoal, vamos lá, né? Então, só pra gente se colocar aí, né? Só pra gente lembrar onde que a gente parou, o André Luiz está na residência da família da Dona Laura, né? Pra quem não sabe, a Dona Laura é a mãe, né, do nosso querido Lísias, né? E ela tá conversando com o André Luiz nos últimos capítulos, né? Até o André Luiz conheceu a neta dela, a Dona Laura falou, né, no último capítulo sobre lembrança de vida passada, foi bem interessante, né? No capítulo 21. Quem quiser ver, tá salvo aí os vídeos aí da gente conversando, né, sobre essas questões, né, que o André Luiz traz pra gente nos capítulos anteriores. Está tudo salvo aí no IGTV e no YouTube também, tá? Então, no capítulo 22, com o tema O Bônus Hora. Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra, interrogando. Então o André Luiz estava conversando com a Dona Laura, né? No último capítulo eles falavam do marido dela, que tinha desencarnado primeiro, que tinha preparado lá toda a situação deles, né? Que é um espírito que tinha uma grande afinidade espiritual com ela e, né, que recentemente tinha reencarnado, né? Mais ou menos há 3 anos o marido da Dona Laura já estava reencarnado e ela também estava se preparando, né, para voltar ao plano físico, para eles darem continuidade aí ao processo de aprimoramento, de aprendizado e de evolução familiar deles, né? Então ele ia reencarnar, né? Ele já tinha reencarnado, desculpe, e ela ia reencarnar, né? E aí o André Luiz, vendo que ela ficou meio triste, meio assim, né, que a gente fica, né, com saudade daqueles que se foram, interessante
que os espíritos desencarnados sentem falta, né, daqueles que reencarnam, né? Então né, algumas coisas não mudam, apesar de eles saberem, né, que está ali, né, que eles vão te encontrar melhor às vezes do que a gente. Eles também sentem a saudade daqueles que estão em outro plano. E aí o André Luiz pergunta: que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Né? Então, André, o que você gosta de bônus hora? Né? É algum metal amoedado? Metal amoedado é dinheiro em forma de moeda. Né? É muito comum, né, na antiguidade que o dinheiro, né, tanto é que vem do nome denário, né, que era a moeda romana, né, fosse em moedas de um metal valioso. Né? Hoje a gente já não tem mais isso, né? O dinheiro é mais um símbolo de um valor que está no banco, né? Que é o lastro financeiro, né? E o André nos pergunta: o que é isso? É um dinheiro? Eu pego lá, ó, bônus horas, dá 10 bônus horas aí, toma o seu troco, 1,50 bônus hora, né? É isso que ele está perguntando para ela. Olha a resposta dela. Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa, né? Ele jogou ali um verde para ela, né? Puxou o assunto, ela já saiu daquela onda lá, porque os espíritos dos nossos lares têm esse compromisso. Os espíritos dos nossos lares têm um compromisso de manter vibrações positivas, né? E mesmo que você fique triste ali 1 minuto ou 2, a energia geral te puxa para cima de novo, né? O nosso lar funciona assim, né? Porque está todo mundo ali vibrando na melhora, no bem, né? No amor, nas energias positivas. Então é um facilitador evolutivo estar no nosso lar, né? Aí ela responde: olha só, não é propriamente moeda, ou seja, não é dinheiro, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo, ou seja, então não é dinheiro, né? O bônus horas não é o dinheiro do mundo espiritual, né? Mas na verdade é um registro do trabalho que é feito, ou seja, através do bônus hora, um espírito ele pode saber, né, quantificar as suas ações. Ele pode, né, para espíritos que precisam disso, né, gente? Vamos lembrar que isso é para espíritos mais simples, né? Seguindo o nosso caso, por exemplo, tá? Né, da gente em geral. Claro que existem espíritos superiores aí, encarnados aí, né, mas, né, eu estou levando na nossa média, né? Seria um facilitador para os espíritos aferirem lá, né, o que eles estão fazendo, o que eles estão deixando de fazer, como é que está o progresso de trabalho deles. Esse é o objetivo primordial do bônus hora. Para os espíritos mais iluminados, eles já não estão muito ligando, né, para aquilo que eles estão fazendo em quantidade. Eles vão fazendo porque o amor, a ação do bem é a conduta natural deles. Então eles fazem o bem como quem respira. Né? Então, assim, eles já não estão ali muito interessados em quantificar valor. Mas para nós que estamos ali no processo de aprendizado, que estamos ali começando a engatinhar ali no devido bem, né? É importante que a gente tenha essa métrica espiritual. Ela fala aqui: aquisitivo? Perguntei abruptamente. Ou seja, dá para comprar alguma coisa com isso? Oh, explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação alimentares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva, ou seja, lá no nosso lar, né, os recursos pertencem a todos, porque todos colaboram, né, ou seja, não existem ociosos no nosso lar, não existe ninguém, vamos dizer assim, vivendo às custas dos outros, né, dado o estado de equilíbrio daqueles espíritos. Né? Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou: todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e vivem dele. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante do nosso lar recebe provisões do pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter sua própria casa. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecido pela intercessão de amigos. No entanto, almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento, ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhora e de elevação. Ou seja, o bônus hora, na verdade, ele é o quê? Um valor que abre portas, né, para escolha.
Né? Então, o que o bônus hora simboliza? Ele é uma troca, ou seja, eu vou lá, tem um mentor espiritual que está dando um curso lá né, no ministério. Eu vou lá e vou dar o bônus hora para o mentor? Não, eu não vou dar o bônus hora para o mentor. Mas o bônus hora vai permitir, né, que eu possa participar do estudo dele, que eu possa participar lá com ele. Ele mesmo não ganha nada, né? Nem o nosso lar ganha nada. Eu não tiro o bônus hora do bolso e dou para o cara. Mas quando eu tenho uma determinada quantidade de bônus horas, eu vou tendo direitos, né, e escolhas maiores dos que os que não têm, né? Ou seja, o meu esforço pessoal, né, o meu trabalho, vamos dizer assim, né, ele não se traduz em moedas de troca, mas ele se traduz em portas abertas. Ou seja, é como se a gente fosse imaginar assim, ó. Imagina que existe restaurantes para todos, tá? Quem não tem bônus hora pode ir comer à vontade. Quem tem um bônus hora, ele pode escolher o que ele vai comer e aonde ele vai comer. Ele tem o direito de entrar em outros restaurantes. Ele tem o direito de escolher, né? Então ele não vai deixar o bônus hora lá como pagamento, né? Chega lá na fila, né? Ó, quanto que é aí a palestra do Clarence? É 10 mil bônus hora. Lá vai o Marcelo, 1, 2, não é isso não. Um espírito já tem uma determinada quantidade de bônus hora, ou seja, tem uma determinada quantidade de trabalho no bem, ele se gabarita a novas oportunidades. E é assim que funcionam as leis da vida, né? Os espíritos que trabalham, os espíritos operosos, aqueles que fazem o bem, se tornam credores, no sentido positivo da palavra, né, de atenção justa, né, de direito de escolher, de direito de influenciar, de direito de ajudar mais, né? Então o espírito já conquistou a sabedoria do amor, ele vai ter sempre uma opinião a dar num caso familiar, né? Ele vai poder encontrar um parente e falar assim, não, eu gostaria de levá-lo comigo. Aí a espiritualidade vai consultar a ficha dele e falar assim, realmente, esse companheiro aqui tem tantas horas de trabalho no bem, então ele pode fazer isso. Eu gostaria de uma excursão às esferas superiores, onde eu vou aprender, né, princípios do contato espiritual, desenvolver minha intimidade, minha evidência, né? A espiritualidade vai consultar, olha, o Marcelo tem tantos, né, tem um tanto de tempo de trabalho na colônia, objetivo comum, então dado essa quantidade ele pode pleitear essa excursão de aprendizado nas esferas superiores, né? Ou seja, o Marcelo não vai tirar da conta dele 10 mil bônus hora e dar para o nosso lar, mas o fato dele ter acumulado os valores vai permitir ao espírito que ele receba o que ele escolha mais. É bem diferente do dinheiro, né? Porque o dinheiro você troca ele. Então quem não merece pode usar o dinheiro. No nosso lar, né, o bônus hora, ele é valor que você ganha no trabalho justo, né? E é valor que não é trocado, ou seja, você não troca ele por nada, você abre portas com ele, né? Então quem tem é como se fosse aquelas histórias, né? Quem joga videogame já deve ter visto, né? Você tem que ter um nível de personagem para você poder entrar em determinado lugar. Ou seja, você está lá e você tem... Quem está num determinado nível entra na caverna. Quem não está, tem tipo uma barreira invisível. Só entra aqui depois do nível 50. Aí quando você chega no nível 50, você passa, né? Você vai e volta naquele ambiente. O bônus hora funciona assim, né? E até é justo, né? Exatamente porque imagina que tem um mentor de uma esfera muito iluminada que quer dar um curso na medicina espiritual, né? E o André Luiz é médico. E o André fala assim, eu quero ir lá, né? Mas para ele aprender o que aquele espírito iluminado tem para oferecer no campo da medicina, não basta o conhecimento médico de encarnado. Basta e é necessário que ele tenha trabalho no bem, que ele tenha conduta positiva, que ele tenha um aprendizado justo nos processos de cura espiritual, que ele só vai ter trabalhando. E aí quando eles pegam a ficha do André Luiz, falam assim, o André Luiz não tem nenhum bônus hora, então ele não está pronto para estar nesse ambiente. Ele não está pronto para entrar nesse curso. Ele não está pronto para visitar essa esfera superior. Vamos esperar que ele trabalhe, que ele conquiste valores através do seu esforço, e aí quando eles olham, então, o André Luiz já está capacitado pela quantidade de bônus horas que ele arrecadou a pleitear uma vaga nesse trabalho, a buscar, né, o concurso desse irmão, a favorecer aquele parente. Então o bônus hora funciona desse jeito, tá, gente? Quem quiser perguntar, quem quiser falar, nós estamos aí, tá, gente? Nós estamos estudando o capítulo 22 do livro Nosso Lar, né? Às vezes a gente fala demais, né? Se alguém quiser comentar, falar, perguntar, fiquem sempre à vontade, tá bom? Capítulo 22 do livro Nosso Lar. Olha só, aqui ó. Aqui ó. Almas operosas conquistam o bônus hora e podem conquistar
a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento, ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios. Precisamos conhecer o preço de cada gota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalham, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil nas 24 horas que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos, e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar nos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Ou seja, existe o compromisso, né, de todos aqueles que vivem no nosso lar de oferecerem, né, à colônia no mínimo 8 horas de serviço útil. Tá? 8 horas de trabalho em favor de si e dos outros. Né? Se a pessoa quiser, ela pode trabalhar 12. Né? Em alguns momentos, ela pode, essa hora vale mais, serviços que são mais difíceis, sacrificiais. Né? Mas esse é o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores, não só da administração, como na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus horas de atividade normal e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o segundo? A senhora sorriu e explicou. Tudo é relativo. Se, na orientação ou na subalternidade, o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema importante. Contudo, na própria esfera da crosta é assunto que apresenta solução mais difícil. Ou seja, o que ela está perguntando? Né? O André Luiz está perguntando para ela o seguinte, né? Então, basicamente o que ele está dizendo? Ele está falando assim, olha, então vamos lá, quer dizer que o faxineiro e eu que sou médico vão ganhar a mesma coisa? As minhas 8 horas de trabalho vão valer tanto quanto a do faxineiro? É isso que ele está perguntando, né? E aí a dona Ana fala assim, olha, se for o médico ou se for o faxineiro, o que importa é seu trabalho sacrificial. Então, alguém que está fazendo um trabalho sacrificial, seja em qual função que for, seja um trabalho que dá mais difícil, que exige mais, né, dedicação, ele vai receber em dobro ou em triplo. Tá? Não quer dizer o cargo que a pessoa ocupa, quer dizer o que? O tipo de necessidade do momento. Ou seja, todo mundo ganha 1 hora. Você trabalhou 1 hora, você ganha 1 hora. Ah, você trabalhou como médico, como enfermeiro, como condutor de aeróbus, como jardineiro, você trabalhou carregando maca, você trabalhou como ministro da União Divina. 1 hora. Né? Claro que os espíritos superiores já não ligam para isso, eles nem contabilizam isso para determinadas entidades. Né? Mas é o quê? O trabalho de todo mundo vale por igual. Nós temos dificuldade com isso, né? Não existe privilégios, né? E olha que não é dinheiro, né, gente? Como a gente já explicou aqui, né? Olha só, aqui, ó. Por isso mesmo é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Estou falando da vida material. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultuosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína na família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhe competem, e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à sua subordinação. O que ela está querendo dizer? A maioria de nós, né, não age de acordo com aquilo que recebe. Né? A maioria de nós. Boa noite, Marcelo. Tem colônias que não há alimentos, que os espíritos não se alimentam, assim, as esferas iluminam. Alimento, né? Tem aquela frase, né? Fazer a vontade do Pai é o meu alimento, né? Jesus fala isso, né? O amor é o alimento das almas. Alimento existe, não do jeito que a gente entende. Né? O nosso lar, que é uma colônia de transição, ela tem um alimento mais próximo da nossa realidade, né? Como a companheira fala mais pra frente aqui, né? Como são esses alimentos. Quando li o livro, falava do caldo reconfortante, né? Então, as colônias espirituais, como o nosso lar, que são colônias de transição, né? Elas têm alimentações muito parecidas com a do plano físico, dado determinadas limitações. Você não vai achar carne, né?
Você não vai achar carne no nosso lar, né? Você não vai achar um alimento, né, picante, você não vai achar, né, um condimento ou alguma coisa que seja, né, excitante no sentido assim da alimentação, né? Mas você vai ter lá frutas, você vai ter lá legumes, você vai ter lá sucos, você vai ter lá caldos, né? Você vai ter lá algumas coisas, né, muito próximas da matéria, mas que já são, vamos dizer assim, cada vez mais sutis, né? Alimentos cada vez mais leves, mais frugais, né? Como te diria, tá? Nas outras esferas, nas esferas superiores, já existem lugares que os espíritos se alimentam mesmo da própria energia, da luz do sol, do amor uns dos outros. Isso aí chega num ponto que o espírito precisa comer do jeito que a gente come, né? Mas o nosso lar, lembrar sempre, gente, o nosso lar é colônia de transição. Ou seja, os espíritos que eles estão, na sua maioria, não todos, né? Tem que sempre frisar isso, né? Estão em processos muito análogos, ou seja, muito semelhantes, né, aos que a gente tem aqui enquanto encarnados, tá? Da alimentação, né, de tudo mais, tá? Ser voluntário encarnado é bônus horas? Aí não sei, se depende. Se você for vinculado ao nosso lar, pode ser que conte, né? Mas não preocupa com isso não, porque todo bem que a gente faz é testemunha da gente no futuro, né? Eu já dizia o Chico, né? O bem que fazemos é testemunha nossa em qualquer lugar da vida, né? Então não preocupa com bônus hora aqui encarnado, não, né? Porque eu acho que a nossa conta ela tá precisando de diminuir lá. O que a gente puder abater e fazendo bem já vai ajudar muito, né? Mas tudo que a gente faz conta, viu? Não, tudo que a gente faz conta muito no bem, com certeza, tá? Não duvide que conta como bônus hora, não, se o espírito for do nosso lar, tá? Não duvido, não, né? Vamos lá? Continuar? Gente, nós estamos falando do livro Nosso Lar, no capítulo 22, com o tema bônus hora. Continuando. Aqui, ó. Vivem, ela falando dos encarnados, tá? Falando da gente, a dona Laura falando da gente. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns ao cargo que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e operários que matam o tempo. Né? Então ela tá fazendo uma crítica sobre a nossa situação. Que a gente fala que a gente não gosta do trabalho e tal, mas a gente quer receber todos os benefícios que ele dá, né? Ela fala aqui dos médicos, né, que num trabalho recebem. Ela fala aqui dos funcionários, dos operários que matam o tempo, ficam lá enganando o horário, né? Isso aí pra gente, né? De pensar, né? Onde aí a natureza de serviço? Há técnicos da indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assistem e valem-se de leis magnânimas à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Né? É aquela questão que os espíritos falam muito com a gente, né? Nós estamos tudo doidos com os nossos dinheiros, né? Nós estamos tudo doidos, né? Eu tenho direito, eu tenho dinheiro, eu quero receber, é meu, me dá o que é meu aí, né? Mas muitas vezes a gente não está fazendo a vista. Nós queremos que tá lá no papel que é meu direito, mesmo que eu não faça, eu quero receber. Né? Tá escrito, eu vou cobrar o que é meu. Né? E isso tudo está sendo contabilizado no mundo espiritual. Né? Eu vou chegar lá no plano espiritual e falar assim, Marcelo, você está lá no seu serviço, lá das tantas horas que você tem que trabalhar por dia, você trabalhou só 2 aqui, ó, tá aqui, ó. Em média você trabalhava 3 horas por dia lá do seu horário, lá o resto você enrolava, você criava casa, você ia pro banheiro, você ia tomar café, né? Então os nossos olhos aqui, você só trabalhou X tempo, você tá devendo aí, ó. É assim que funciona, mas claro que a gente tá brincando, né, gente? Isso aí quem faz é a nossa própria consciência, né? É interessante a gente pensar nessas questões, da nossa responsabilidade diante da vida, né? Olha aqui, ó. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade do serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especifica teor de trabalho, sem a consideração dos valores morais despendidos. Né? Olha que interessante. Né? O que importa não é como você trabalha, é o valor moral que você colocou naquilo. Levando em conta essa observação, seria ideal o planeta adotar o socialismo? Nossa Senhora! Gente, né, todo sistema político ele tem pontos positivos e negativos. Né? O capitalismo, né, é positivo em alguns aspectos e é negativo em outros. Se você analisar a estrutura social do nosso lar, o que nós temos ali? Nós temos o básico distribuído, né, mas não se perde o que é o direito de
cada um correr atrás ou ter algo além naquilo que busque dentro do seu esforço. Ou seja, é uma coisa meio mista isso aí. Né? Tanto o socialismo como o capitalismo, né, dentro das suas construções, são tentativas do gênero humano de se ajustar socialmente. Nós estamos, né? Mas eles são o ideal? Não. Né? O que a espiritualidade superior nos fala sobre isso, se a gente for analisar bem, é que no mundo espiritual existe o trabalho como um presente. Os espíritos iluminados veem na atividade um processo de construção de valores. Então eles não estão preocupados em ter retorno daquilo, não da maneira como a gente quer. Né? Então, se você pensar, né, que o nosso lar daria tudo para todo mundo, ele ia criar um bando de espíritos acostumados apenas a receber sem fazer nada de útil. Se a gente pensar que vale o trabalho, o esforço individual, né, e o acúmulo, né, o nosso lar seria um local de quê? De reprodução de valores aqui da Terra, onde ia ter pessoas ricas, né, gente ganhando mais, fazendo menos, fingindo que não trabalha. Né? Então, como que funciona o nosso lar? Funciona na medida da responsabilidade individual. Não importa o que você está fazendo, importa como você está fazendo. Por quê? Porque a espiritualidade tem modos de aferir isso. Os espíritos iluminados, eles sabem, né? Quando o Marcelo está trabalhando, está fingindo que está trabalhando. E o Marcelo fingindo que está trabalhando, ele não vai ganhar um bônus moral. Ele não vai ter aquele valor agregado à sua construção moral. Aí que está. Né? O trabalho bem feito agrega a nossa identidade espiritual. Isso é um bônus moral. É valor agregado na nossa evolução. Né? Ou seja, o Marcelo evoluiu tanto, né, fazendo as suas obrigações no bem. Ele estava trabalhando. Né? Mas o simples fato do Marcelo ir lá bater cartão 8 horas por dia lá no Ministério do Auxílio, com a maior má vontade do mundo, doido para ir embora, para fugir, né? Olhando se o Speed Luz virou para as costas para a gente poder bater o cartão e ir embora, né? Tô brincando, claro que não existe isso, né, gente? Né? Isso não vai contar nada para mim. Entendeu? Que é o que nós estamos acostumados nas nossas relações humanas. Né? Ou seja, existe um extremo negativo do capitalismo, que é isso. Né? É a pessoa que ganha sem fazer nada. Ou então que ganha 50 vezes mais do que o outro que trabalha 10 vezes mais. Isso não existe no mundo espiritual. E também existe o outro extremo, que é aqueles que se acostumam a viver de benesses alheias. Né? Que estão dormindo ali nos campos de repouso, né? E que não conseguem crescer espiritualmente. Lembra o caso da Dona Dalina, que é aquele espírito que estava lá com o André Luiz, né, nos capítulos anteriores, quando o André Luiz vem pedir para trabalhar, você lembra? E ela pede para ajudar a família, e o Klein fala assim: eu te coloquei no lugar tal, te coloquei no outro, nenhum você quis, você voltou para os campos de repouso. Né? O que o Klein estava dando para ela? Trabalho, para ela agregar valor, para ela aprender a fazer as coisas, para ela angariar amizade, né, para ela poder ajudar a família dela. Ele sabia que ele queria ajudar a família dela. E ele deu método para ela fazer isso. Ela não queria. Ela queria ajudar para ajudar. Ela queria ir lá que a espiritualidade salvasse a família dela, né? Do jeito que ela queria, sem que ela tivesse nenhum mínimo de esforço. É isso que é a diferença da coisa. Né? Então não vai ser a solução, não é o capitalismo nem o socialismo, gente. Não é isso. Né? É muito ilusório, né? Mas se você analisar, existem pontos positivos em todas as ideias. Né? Mas o que vai vir é o dia que nós, a humanidade, eu pego uma frase do amigo espiritual, que ele fala o seguinte, né? Que a busca pelo dever, pelos nossos direitos, é um despertar importante da nossa evolução. Isso é válido. Entretanto, só seremos espíritos, né, que tenhamos a consciência tranquila do dever cumprido, ou seja, seremos felizes, quando nos conscientizarmos dos nossos deveres. Né? E socialismo, capitalismo, seja lá o que for, eles, se fizerem o ser humano se conscientizarem dos seus deveres diante da própria consciência, eles são válidos. Se não fizerem o ser humano se conscientizar diante dos deveres da sua consciência, não funciona não. Tá? São criações transitórias da relação humana que vão modificar. Pode ter certeza que o que não é de Deus, gente, vai passando. Antigamente a gente tinha tráfico de escravo, a gente vendia os outros. Antigamente, né, a gente tinha lá as guerras de conquista para poder invadir os outros lugares, tomar dinheiro, tomar bem dos outros. Hoje não tem. Mudou. Né? Em algum aspecto pode até dizer, tem, né? Porque, né, tem exploração, tem, mas é diferente. Ou seja, nossas relações estão sempre mudando. Tá? E o que vai ficar é o quê? São aquilo que está nas bases do Cristo. Ou seja, vocês perceberam que no nosso lar existe individualidade, mas existe proteção pessoal? Ninguém passa fome. Mas vocês perceberam também que não existe acúmulo?
Ou seja, cada um tem, você tem lá 1000 bônus horas, beleza. 1 milhão de bônus horas, ministra venerante, dá o direito de, na esfera onde Jesus vive. Tá? Mas esse 1 milhão de bônus horas não vai ter direito de você ter um palácio no nosso lar. Não dá, não. Né? Então, assim, é essa que é a questão. Não existe acúmulo. Aquilo lá abriu porta, mas ela não vai usar aquilo para outra coisa. Ela tem lá um número, lá 1 milhão de bônus horas, beleza. Mas isso não vai dar um espírito rico. Ela não tem mais do que os outros, ela não vai ter coisas que ninguém vai ter lá no nosso lar, porque ela não vai ter vantagens justificadas, ela vai ter portas abertas, dado o nível evolutivo dela. Né? Então, assim, para ela ter bônus horas ou não ter, nada. Né? É isso. Né? Vamos continuar. É interessante, né? Aqui, ó. Essas palavras despertaram-me para concepções novas, percebendo minha sede de instrução, a interlocutora continua. Né? Tá. A nossa amiga está dando uma aula para o André Luiz. Né? E interessante, gente, não sei se vocês notam isso, né? Porque você pega aqui, o livro foi escrito na década de 30, né? E o livro aí começa, a conversa da Dona Laura com o André Luiz, ela tem um viés extremamente machista em algum aspecto. Né? Algumas pessoas, algumas companheiras, se a gente for analisar, você vai ver o André Luiz, né? Fala, a Dona Laura sendo até meio machista, a função da mulher, da mãe, disso, mas olha só. Quando que a gente ia imaginar que o grande mentor espiritual que está dando uma lição para o André Luiz é uma mulher? Pegaram a coisa? Como é que o Emmanuel trabalha escrevendo na entrelinha? Né? Então ele pega um contexto lá no início, né? E aí você vai ver aqueles homens machistas da década de 40, década de 30, sendo aconselhados pela Dona Laura aqui como uma mestra que ela é no mundo espiritual, sem nem perceberem. Porque o Emmanuel foi introduzindo a Dona Laura na história, nos capítulos anteriores, né? Primeiro falando de coisas familiares, da neta dela, né? E depois o que ele fez? A Dona Laura virou o grande mentor aqui dessa parte da obra. Os conceitos que a Dona Laura está trazendo pra gente aqui, né? Se fala assim, uma mulher vai fazer uma palestra no nosso lar. As pessoas da década de 40, muita gente aí ia torcendo o nariz. Mas do jeito que o Emmanuel fez, nós estamos aqui lendo e falando, nossa, Dona Laura, você não sabe demais. Me ensina esse negócio aqui, o próprio André Luiz. Vocês estão entendendo como é que a espiritualidade ela é sutil? Né? São conceitos aí que a gente tem que ter olhos de ver. Né? Olha só, ela continua a Dona Laura com a sua aula de economia. Né? O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. E o bônus hora, em nossa organização, modifica-se em valor substancial, segundo a natureza dos serviços. No Ministério da Regeneração, temos bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, bônus horas esclarecimento e assim por diante. Ó, é subdividido. Né? Então, quem trabalhou no Ministério do Esclarecimento, o bônus horas que ele tem serve para questões específicas que estão ligadas ao esclarecimento. Quem trabalhou lá no Ministério do Auxílio, o bônus horas que ele tem vai abrir portas e oportunidades de crescimento espiritual dentro dos campos do auxílio. Legal, né? Aqui, ó. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação e enriquecimento das bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, deixa eu achar aqui, os fatores de assiduidade, meu Deus, dedicação representam aqui quase tudo. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade do regresso aos ciclos carnais, ou seja, a maioria está se preparando para reencarnar. Né? Todo aprendizado, toda conquista que eles têm lá é com o ideal de se preparar para o renascimento da matéria. Olha só. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime em benefício de si, e o que despendeu 6.000 horas na atividade do esclarecimento estará mais sábio. Olha que interessante. Né? Ou seja, o que ela está falando aqui? Quando eu gasto meu tempo em algo positivo, aquilo vai se traduzir em evolução. Então, se eu trabalhei 5.000 horas esclarecendo, ajudando no esclarecimento, por exemplo, vamos pegar aqui na matéria um professor. Né? É natural que ele se enriqueça espiritualmente de conteúdos no campo da sabedoria, porque ele está trabalhando ali. Né? Então o médico ele vai poder ter uma oportunidade de enriquecimento espiritual, por exemplo, no campo da saúde, da cura, do aprendizado espiritual. Um líder religioso ele vai ter a possibilidade de crescimento no campo do quê? Das questões do espírito, da esperança, da fé. Ou seja, aquilo que nós colaboramos para construir no coração alheio vai se refletir em conquista perene do nosso.
Ou seja, todo o bem que nós fazemos, toda ação positiva, né? Uma mãe que está em casa com seus filhos, ela treina os fatores ali, ela está trabalhando valores espirituais que vão permitir a ela, né, o desenvolvimento no campo do afeto, do amor, né, a iluminação íntima no amor. O companheiro que atende lá o seu trabalho simples e humilde lá, né, de carregar caixa, então, de carregar caixa, nós, né, ele vai desenvolver, né, os valores do quê? Da boa vontade, né, da submissão, do entendimento, né, colaborando para apagar o quê? Né, os defeitos da vaidade, da arrogância, do egoísmo, da prepotência, né? Então isso vai ter um choque específico. Aí nós vamos entender a função do trabalho, que não é somente agregar valor material, mas sim agregar experiência com vistas ao quê? A uma caminhada que é infinita. Essa que é a grande questão. Tá, gente? Nós estamos aqui no livro Nosso Lar, no capítulo 22, falando do bônus óleo. Olha só. Podemos gastar, né, os bônus óleos conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil, que nos confere direito a preciosos títulos. E qual que é o título que ela está falando aqui? É aquele que você põe na parede? Não. São os títulos de realização íntima, de transformação íntima, de trabalho de consciência, de modificação. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderíamos, porém, gastar nossos bônus horas a favor de amigos? Indaguei curioso. Né? Tipo assim, eu posso pegar a minha evolução e ajudar alguém? Né? O que eu fiz, o que eu consegui? Perfeitamente, essa é ela. Poderíamos repartir as bênçãos do nosso esforço com quem nos aprouver. Isso é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A esta altura, a genitora de Lísia sorriu e observou. Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Olha lá, quem trabalha pode interceder. Eu vou pegar dinheiro, toma 10 mil bônus horas aqui, tira meu filho do umbral. Não é assim não. Não é assim não. Né? Chegou lá, né, a Dona Laura. A Dona Laura, o espírito está trabalhando no nosso lar e olha só, ela tem quantidade de bônus. Nossa, o que nós podemos fazer pela senhora? Não, meus amigos, eu preciso de lá resgatar o meu filho que está no umbral. Não, nós vamos fazer o que o senhor precisa. Vamos lá, montar a equipe aqui. Quem pode ajudar a Dona Laura, gente? Não, eu vou porque a Dona Laura me ajudou. E aí, a Dona Laura, eu tô lá, porque a Dona Laura, ela foi lá e ajudou meu filho. Não, a Dona Laura, aquela lá que deu aquele curso pra gente, que me recebeu com tanto carinho. Tá, estamos aqui dentro, Dona Laura. Não, que a Dona Laura vê, tem 500 espíritos querendo ajudar o filho dela. Né? Não porque ela deu dinheiro para eles, mas porque ela conquistou, através dos esforços positivos dela, a atenção, o carinho, o respeito dessas entidades. E aí nós vamos entender aquela frase que eu disse lá mais para trás do Emmanuel, né? Que o bem que nós fazemos se torna testemunho nosso em qualquer lugar do universo. Né? Então o bem, a ação, a ajuda, a mão que se estende, a paciência que se tem, né? Vão se converter em ferramentas para a nossa construção de conhecimento espiritual, para a nossa renovação, para a nossa transformação e para a gente fazer o bem para aqueles que nós amamos. Isso é muito importante. Né? Nada melhor para a gente do que poder interferir em favor de alguém que a gente ama. E aí você vai ter amizades, todo mundo fala, não, vou lá ajudar. Né? Porque os espíritos são altruístas. Aqui, ó. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Tá? Preço nesse sentido, tá, gente? Não troca. Preço na questão da conquista espiritual. Um espírito com conquistas espirituais ele pode fazer praticamente tudo o que ele quiser. Tá? Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na experiência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar ajudas os portadores de títulos adequados. Ou seja, só vai poder ajudar, né? Só vai poder delegar ajuda quem se gabaritou através do próprio esforço no bem. E o problema da herança. O André Luiz, o cara, né? Ela tá jogando lá em cima, o André Luiz puxa lá embaixo. Herança, inquirir de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso ao plano da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus horas auxílio no meu quadro da economia pessoal.
Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo a minha família apenas com direito a este lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações espirituais da nossa colônia durante minha permanência nos círculos carnais. Né? Ou seja, o que ela está falando? Ela está dizendo o seguinte: ela não pode dar o dinheiro para a filha dela, que não é dinheiro, né? Mas com os valores que ela tem, ela pode chegar lá e falar assim: eu queria que você desse oportunidade à minha filha aprender a trabalhar aqui no Ministério do Auxílio. Eu queria que vocês ensinassem a minha filha a lidar, né, com o sofrimento do desencarne. Eu queria que vocês ajudassem minha filha a se aclimatar melhor aqui, né? E por amizade e por amor ela vai conseguir tudo isso. Olha, eu tô reencarnando, né, gente? Eu tô com medo aí, né? Reencarnar é difícil, né? Então eu queria que vocês me acompanhassem, né? O trabalho no bem que ela fez, ela tem um monte de amigos no mundo espiritual. E todos eles vão falar: não pode deixar, nós vamos cuidar de você, nós chamamos, né? Não é pelo bônus hora. É pela conquista que ela teve trabalhando, fazendo amizades, gerando, né? O que significa ver vultos pretos e brancos? Não sei, né? Eu torço para o Atlético Mineiro, né? Então pode ser um espírito lá que tem atleticano. Eu tô brincando, né, gente? Né? Muitas vezes o que a gente enxerga espiritualmente, né? Às vezes a gente enxerga os espíritos e a gente não consegue percebê-los bem, né? Porque a mediunidade varia de pessoa para pessoa. Então nem sempre é o que você está vendo que está importando. É como se você... Imagina uma pessoa míope, né? Uma pessoa que não enxerga bem de perto. Aí ele fala assim: por que eu não enxergo as letras aqui? Tem algum motivo? Tem. Porque você tem uma questão nos seus olhos que impedem que a sua retina, que os seus olhos processem a imagem de uma maneira mais clara. Tá? Então muitas vezes isso acontece também espiritualmente. Você está vendo algum espírito, ou sentindo alguma presença, né? E a sua mediunidade talvez ainda esteja no início, talvez não seja uma mediunidade evidente tão desenvolvida ainda, e aí você não consegue ver ainda muito bem. À medida que a mediunidade vai sendo trabalhada, que a gente vai estudando, que a gente vai fazendo o bem, o que vai acontecer? A sua visão espiritual ela vai começar a ficar mais clara. Lembra a questão do esforço que a gente está falando aqui? Né? Então tudo aquilo que a gente exercita se desenvolve, né? Então as percepções mediúnicas, né, a vidência, a audiência, seja lá qual for, elas se desenvolvem em virtude do exercício, né? Então vou exercitar a percepção, você vai ver, você vai sentir, você vai trabalhar aquilo, você vai fazer o bem, aí o que vai acontecer cada vez mais, aquilo vai ficar nítido para você. Funciona dessa forma, tá? Continuando, né? Tá. Nesse cômputo, ou seja, nessa conta, né, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação do Ministério do Auxílio. Volto à Terra investido de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Né? Então, assim, ela está falando que o que acontece? A maior riqueza que ela teve foi o que ela aprendeu, que ela conquistou, que ela cresceu espiritualmente. Vou responder essa pergunta, só vou terminar, tá, minha amiga? Ia prorromper, ou seja, ia fazer, né, em exclamações admirativas referentes ao processo singular de ganhar, aproveitar, colaborar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta. Mas brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita: nossos queridos estão de volta. E levantou-se para atender. Lembra que lá nos capítulos anteriores, Ulisses e as irmãs saíram para passear? Né, já estavam voltando ao templo, André Luiz ficou lá batendo papo com a dona Laura, batendo papo e aprendendo. Minha filha de 11 anos está vendo com frequência vultos em casa, tanto pretos quanto brancos. Como posso ajudar a ela a desenvolver? Olha, nessa idade que ela está, né, normalmente é um momento que a mediunidade muita gente desperta. Tá? Então, assim, se ela não teve experiência mediúnica na infância, né, pode ser que seja um processo de desenvolvimento mediúnico acontecendo. Ela está tendo um despertar mediúnico. Né? Para você lidar com o fenômeno mediúnico, né, o que acontece? Você tem que conversar muito com ela, explicar que aquilo é uma coisa normal e o que? Prece, culto do evangelho no lar, né, cultivar boas vibrações dentro de casa, tentar manter um ambiente mais equilibrado, explicar para sua filha, né, que se ela percebe mais as coisas, ela tem que se resguardar mais de situações mais complicadas, de briga, de ressentimento, de raiva, né? É aquela famosa dupla que Jesus trabalha com a gente, né? Vigiar
e orar. Né? Então a sua filha ela tem que aprender a lidar com o fenômeno, né? E como é que ela vai fazer isso? Da prece, do evangelho, da prática do bem, né? E quando tiver, né, a gente espera que as coisas voltem logo, né? Ela buscar uma casa espírita para poder o quê? Aprender a lidar com essa mediunidade. Né? Mas a gente pode, se você precisar depois quiser chamar a gente em particular, a gente pode conversar sobre isso de maneira mais aprofundada um pouquinho, tá? Porque às vezes não dá tempo de conversar aqui dentro, né? Aproveitando, gente, a gente está com a ideia de nas quartas-feiras fazer um estudo sistematizado de mediunidade, ou seja, um curso de mediunidade. Tá? Então a gente não deve começar essa quarta não, mas deve ser na próxima, sem ser essa quarta na outra, né? E aí a gente vai falar dessas questões aí de mediunidade de maneira mais profunda. Quem quiser participar com a gente vai ser aqui no Instagram, tá? Depois se quiser me mandar mensagem, viu, meu amigo? A gente vai conversando, vai ser um prazer, tá? Se a gente vem sempre no mesmo seio familiar, quando desencarnados, vamos conviver na mesma colônia? Olha, nem sempre a gente vem no mesmo, né? A gente está muito vinculado a uma determinada família, isso é verdade, né? Normalmente os espíritos reencarnam em grupo, ou seja, né? Aquele grupo familiar do qual eu faço parte, normalmente vai me receber nas minhas outras encarnações. É possível que isso não aconteça? É possível, tá? É possível que eu reencarne num grupo um pouco diferente, até porque pode ser que eu evolui mais rápido, né? E eu não estou dentro daquela vibração mais daquele grupo familiar, apesar de amá-los. Ou pode acontecer que eu estou mais atrasado espiritualmente e o grupo familiar como um todo, né, se elevou. Tá? Então, às vezes, a gente se afasta. Né? Mas essa questão de viver na mesma colônia também depende do quê? De nível evolutivo. Ou seja, vamos observar, o André Luiz está no nosso lar, a mãe dele está na esfera superior, o pai dele está no umbral. Então, os três no mundo espiritual, cada um num lugar diferente. Por quê? Porque apesar deles serem uma família, de serem espíritos conectados, né, a posição espiritual de cada um, ou seja, as conquistas íntimas de cada um, diferem. Né? A mãe do André Luiz é um espírito iluminado pelo esforço, pelo trabalho, pelo carinho, por tudo aquilo que ela conquistou. O André Luiz já é alguém arrependido que quer melhorar. O pai do André Luiz ainda é um espírito que está preso nas regiões inferiores. Por quê? Porque ele não quer mudar, ele continua naquela onda de egoísmo, arrogância. Né? Quando voltar às atividades presenciais, essas lives vão acabar? Espero que não. Tá? Nós vamos tentar organizar para a gente fazer sem prejuízo das atividades da casa. Né? Até a gente tem a reunião que a gente faz, as reuniões que a gente faz, algumas nós vamos tentar fazer online. A gente vai fazer a reunião lá e vai filmar. Né? Então quem quiser visitar as reuniões mediúnicas aí, nossos trabalhos aí, né? Espero que em breve, tá? Mas nós vamos tentar manter o trabalho, até porque foi a espiritualidade que sugeriu da gente estar fazendo esse trabalho aqui, né? Então a gente está fazendo aí despretensiosamente, né? Nosso objetivo aí não é o número que aparece aqui em cima, né? Mas sim os corações que são tocados aí, né? É ajudar, é conversar, é dividir, é aprender junto, né? Então, assim, esse que é o nosso objetivo, tá, amigos? Se preocupa não que não vai parar, não. Enquanto estiver encarnado aí, nós vamos dando um jeito, né? Pode mudar o dia, o horário, mas são contingências, tá? Mas por enquanto, não. Pessoal, então é isso, né? A gente falar demais também é até desperdício, né, da espiritualidade, porque eles estão ajudando a gente, mas eles têm muito mais coisa útil para fazer, né? Então a gente não deve enrolar o nosso tempo, né? O assunto chega ao termo que ele tem. Na semana que vem nós vamos continuar com o nosso estudo, né? Nós vamos lá para o capítulo 23. Lembrando, meus amigos, que a partir da... Oh, meu Deus, tô com a cabeça ruim. A partir do início do mês, nós estamos tendo tratamento espiritual todas as sextas-feiras à noite. Às 8 da noite, nós temos aqui no Instagram, né? Tratamento espiritual, né? Então, quem quiser participar, tô eu e a Ednei aqui, que está me sustentando espiritualmente com o poder do amor, né? Ela está lá trabalhando agora enquanto eu estou aqui, né? E a gente está trabalhando essas vibrações de cura aí junto com os amigos espirituais. Na verdade, eles que estão fazendo, né, gente? A gente está aqui só para ser, né, vamos dizer assim, o lastro físico aqui do trabalho, né? Mas na verdade quem faz tudo é a espiritualidade e o amor de cada um, né? Lembra que no processo de cura, a nossa influência, o nosso auxílio, a nossa capacidade de doar é sempre fundamental. Tá bom, meus amigos? Agradeço a todos aí, né, que participaram, né? E pedimos a Jesus aí que possa nos envolver com muito amor, muita luz. Vamos fazer a nossa prece para terminar, né? Agradecendo ao Cristo, a espiritualidade amiga, aos amigos que nos trouxeram essa obra maravilhosa do nosso lar, ao querido Chico, a André Luiz, a Dona Laura, né? Estejam eles encarnados ou desencarnados, não sabemos, né, onde que eles estão hoje. Que eles possam receber a nossa gratidão, o nosso respeito, o nosso carinho. Que possamos aprender com a espiritualidade amiga, a cultivar os valores do bem, sem nos preocuparmos com o ganho,
pois todo ganho, em realidade, é crescimento, é melhora, é afeto. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade e te pedimos, fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite mais uma vez, né? Quem quiser continuar assistindo aí as lives aí, estão salvas no IGTV e no YouTube também, tá bom, meus amigos? Muita paz, muita luz, grande beijo no coração de vocês.